No dia em que celebramos, queridos amigos, a Virgem e Mártir Catarina de Alexandria, padroeira do nosso estado, ela que tinha uma inteligência fantástica e que abdicou de todas as suas riquezas para ajudar aos pobres e se entregar a Cristo com uma vida de trabalho, de oração, de caridade. Nós estamos reunidos na força da palavra do Senhor para rezarmos juntos mais uma vez e deixarmos que esta palavra ilumine a nossa caminhada e a nossa vida. Muito obrigado a você pela sua companhia, pelo seu testemunho, pela comunhão de vida e principalmente pelo amor que vamos cultivando à palavra de Deus e aos irmãos e irmãs. Hoje nós continuamos a leitura do capítulo 21 de São Lucas. Esse capítulo que é marcado por uma linguagem apocalíptica, uma linguagem que procura entender nos sinais, naqueles sinais até de crise, de catástrofe, de destruição, aquela certeza de que somos de uma realidade finita, mas que caminhamos para uma realidade infinita. O Senhor Jesus, que é a origem, a fonte e o destino e o fim de toda a humanidade, de toda a criação, ele nos aguarda. Ele está sempre junto de nós. Ele está sempre no meio de nós. Por isso que depois de falar desses sinais, catástrofes, sinais no céu, as forças do céu serão abaladas, terremotos, país contra país, a invasão, destruição de Jerusalém, tudo aquilo que nós ouvimos ao longo desses últimos dias, no capítulo 21 de São Lucas, e que nós lembramos que não podem ser lidas ao pé da letra, mas sim que é uma figura de linguagem para mostrar que o Senhor está voltando, que o Senhor está vindo. E diante daquela pergunta, quando será, que sinal nós devemos esperar? O Senhor hoje conta uma parábola, a parábola da figueira e das outras árvores, que as pessoas do seu tempo, e também hoje os agricultores, os que cultivam a terra, as plantas, sabem que quando as árvores começam a brotar, começam a florir, é sinal que o verão está chegando. Então, esse sinal que aponta para uma realidade maior, ele deve nos ajudar a perceber quais são os sinais de que Deus está entre nós. Ele não vai vir, ele já veio. Cristo é o reinado de Deus no meio da humanidade. Compete a nós prestarmos atenção nos sinais. A linguagem do texto falou de vários sinais trágicos, para dizer que esses apressam o retorno do Senhor. Mas nós precisamos perceber os sinais no dia a dia, não só os trágicos, um acidente, uma doença, uma provação muito grande, uma mudança de planos, por exemplo, uma pessoa que estava empregada com toda a sua segurança e do nada recebe a conta, está desempregado, tem que se readaptar. Esses sinais, não só os negativos, precisam ser analisados. O que Deus está querendo dizer para nós? Quais são esses sinais que nós precisamos prestar atenção? Deus se comunica conosco através dos sinais. Então, nós não podemos logo pensar naquele sinal e já pensar numa tragédia. Uma vez eu estava caminhando com uma pessoa e ela avistou no céu 3 aves, 3 urubus.
E ela disse assim para mim: hoje o dia vai ser péssimo. Daí eu pensei comigo, mas por que será? Daí eu perguntei: por que você está dizendo que o dia vai ser péssimo? Aí ela disse: porque vi esses 3 urubus no céu. Mas se ela tivesse visto 2, ou se ela tivesse visto 4, o que faz o nosso dia ficar bom ou não, ou menos bom, ou ficar ruim, não é esse sinal. Então, nós não podemos logo associar os sinais a coisas ruins, a coisas negativas. Nosso pensamento vai muito rápido para o que é o negativo. Nós precisamos, sim, queridos amigos, perceber os sinais positivos, os sinais dos tempos. Então, quando nós encontramos aquela pessoa que está no nosso caminho, um andarilho, será que não é Deus nos visitando? Quando somos capazes de ir até o lar de um doente, será que não é a visita de Deus através da nossa presença? Falei destes, mas são tantos os sinais. Uma palavra, aquela bonita tradição das pessoas fazerem a novena de Santa Teresinha e receberem a rosa. É um sinal bonito. Não é mágica, não é misticismo, não é esoterismo. Sim, sinais. Sinais que recordam que Deus não está longe de nós. Deus é Deus conosco. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus que caminha conosco, Deus que está conosco, Deus que sofre conosco, a tal ponto que ele sofreu até a morte e morte de cruz, mas está vivo e está vivo no meio de nós. Então, meus amigos, cabe a mim, a vocês, a todos nós, um olhar atento. E essa é a graça que precisamos pedir no dia de hoje. Que tenhamos atenção, sensibilidade. Atenção, sensibilidade, percepção. Que o nosso olhar seja um olhar como o olhar de Cristo, que no meio da multidão percebia quem tocava na sua roupa. Esse olhar que não julga e não condena, esse olhar que eleva. E mais do que ficar preocupado em que dia, em que momento o Senhor voltará na sua vinda definitiva, a nós cabe vigilância. Até eu coloquei em letras bem grandes aqui na minha oração. Vigilância e esperança. Estarmos prontos, prontos para servir, prontos para estender a mão, prontos para nos colocar à disposição dos irmãos e das irmãs. Lembremos que apesar das dificuldades, apesar das crises, apesar de tantas provações, Deus continua conosco. Ele não nos abandona. Tenha um ótimo dia, que Santa Catarina de Alexandria, esta virgem e mártir, que deu testemunho de Cristo no seu tempo até derramar o sangue, nos ajude a sermos as testemunhas da esperança, as testemunhas do serviço e as testemunhas da alegria.